Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, vamos lá, ó. Seguinte, hoje na nossa aula, então, de instalações elétricas, eu vou dar algumas orientações para vocês darem continuidade no projeto, certo? Então, muita atenção, porque a gente precisa... Eu quero, né, até semana que vem, que a gente termine o nosso bimestre sabendo dimensionar os nossos condutores, né? Então, o que são os condutores? São a fiação, tá? Para daí no próximo bimestre a gente dar continuidade no projeto. Então, hoje, qual vai ser a nossa intenção? Que vocês dividam os circuitos, certo? Então, vocês vão dividir os circuitos aí do projeto de vocês e vai calcular a corrente de projeto, ou corrente nominal. Então, lembra o I, que era a nossa corrente, que é aquela amperagem, né? Então, é o valor que a unidade de medida dele é em ampere. Então, é o I de projeto, é a partir da corrente que a gente dimensiona os nossos condutores, certo? Então, aí esse vai ser o nosso objetivo de hoje. E aí, como eu tinha combinado com vocês, o que eu quero para a atividade de hoje, que pode ser entregue até semana que vem, mas eu quero que vocês mostrem para mim pelo menos uma parte, tá? Então, assim, pelo menos a divisão de alguns circuitos, ou então, como vocês vão dividir? Ah, eu vou colocar... Depois a gente fala certinho, mas é pelo menos a divisão dos circuitos, que é uma coisa relativamente rápida, pensar sobre isso, eu quero que vocês postem no estúdio. Aí o projeto em si, né, tudo desenhadinho, bonitinho, pode ser até semana que vem, certo? Então, vamos lá. Então, para hoje, a gente vai começar primeiro... Calma aí que eu tô com a apresentação errada. Calma lá. Então, olha lá. Primeiro a gente vai conversar um pouquinho, então, como a gente divide os nossos circuitos, certo? Então, como que vai ser essa divisão? Então, só para a gente retomar, né? A gente está lá nas etapas, a gente está lá na parte ainda inicial do nosso projeto, né? Que é o que a gente viu durante todo esse bimestre. Então, a gente primeiro viu sobre como é que se faz o levantamento da demanda de iluminação e de tomada, né? Sendo elas as TUGs e as TUIs. E aí, agora a gente tem que fazer o quê? A divisão da carga em circuitos, né, de acordo com a funcionalidade do meu circuito, né, dos meus pontos elétricos, para depois conseguir dimensionar os condutores, que é justamente a fiação. E depois, lá no outro bimestre, a gente já vai aprender a dimensionar essa proteção aqui, que é o fator de segurança, tá? Então, por que a gente acaba dividindo, então, em circuitos? O que é essa divisão de circuitos, né, quando a gente fala? É justamente eu pegar e levar o fio lá do meu quadro geral, né, meu quadro de distribuição geral, até o meu ponto de iluminação. Aliás, até meu ponto de luz, até meu ponto elétrico. Então, pode ser iluminação, pode ser uma tomada, pode ser uma tomada de uso específico, como esses dois casos aqui, uma tomada de uso geral, tá? Eu tenho que também levar até o interruptor, que vai acionar a minha iluminação, tá? Então, quando eu faço a divisão sobre para onde o fio vai, eu estou dividindo o circuito, tá? Então, eu estou saindo aqui do meu quadro principal e indo até meu ponto. Se eu fizesse isso aqui todos num circuito só, o que aconteceria? Eu sobrecarregaria o meu sistema. E aí, com certeza, ia dar algum problema, tá? Esses problemas, eles podem ser de diversos tipos, né? Mas, principalmente, incêndio, né? Que seriam no caso de curto-circuito. Então, inclusive, vocês podem tentar reparar na casa de vocês, se tem esse quadro de distribuição aqui, né, geral, que são onde eu tenho os disjuntores, ou se ele vem direto lá do meu quadro da rua, né, onde chega a iluminação.
porque é um grande problema caso tenha somente o quadro lá de fora, tá? Então é interessante que eu tenha esse quadro dentro da minha casa e num local bem adequado, certo? Então é aquilo, eu não posso deixar atrás de um quadro, por exemplo, certo? O ideal é que ele fique num local onde ele seja de fácil acesso, certo? Então, é justamente por motivos de segurança mesmo, tá? Então, olha lá, ó. Por que a gente separa a nossa instalação em circuitos, tá? Então, aqui, ó. Primeiro, para diminuir as consequências de uma falha, né? Então, se acontecer uma falha em um circuito, ele só vai gerar algum problema, né? Então, aqui, ó, só provocará o seccionamento do circuito que está com defeito. Então, o restante da minha iluminação, o restante da minha instalação elétrica, ela continua funcionando, certo? Só deixa eu ver, estou gravando, né? Sim. Continua funcionando. Além disso, pessoal, é para facilitar o funcionamento adequado. Então, se eu tenho um sistema muito sobrecarregado, dificilmente ele vai funcionar de forma adequada, tá? Então, assim, isso garante maior proteção, certo? E eu consigo também facilitar as verificações, ou seja, quando eu preciso, por exemplo, fazer uma manutenção, eu preciso verificar alguma coisa, tá com algum problema, enfim, eu não preciso, como que eu posso dizer? Eu não preciso parar toda a minha rotina da minha casa, certo? Para poder fazer isso, tá? Então, se eu tenho uma família com várias pessoas, isso pode ser um problema, tá? Principalmente agora, ó, que a maioria das pessoas estão fazendo home office, se der algum problema bem na hora da reunião de alguém, preciso trocar o chuveiro, e o chuveiro está no mesmo circuito da energia da iluminação, das tomadas, pode ser um problema, certo? Então, assim, nesse sentido, a divisão de circuitos, ela facilita a vida e ela dá conforto para o usuário, né? E como que eu devo proceder essa divisão da instalação? A gente chegou a comentar algumas coisas bem rápidas sobre isso, mas não foi nada declaradamente aberto, né? Então, assim, ó, como que a gente separa? Primeiro quesito, né, que a gente precisa pensar. Então, ó, a carga total ela deve ser dividida de modo a construir circuitos com potências próximas no sentido assim, todos os circuitos eles têm que ter potências mais ou menos iguais, tá? Então, o que é a potência? É o VA ou o watts, tá? Lembrando isso. Lembra que as nossas tomadas de iluminação era de 100 VAs, 600 VAs, então isso já é a minha potência, tá? E aí, ou então o meu chuveiro era 5.000 watts, isso também é potência, né? Mas uma é potência aparente, a outra é potência... Uma é potência aparente, a outra é a potência relativa. Não, potência ativa, certo? Então, como que eu tenho que pensar? Então, eles têm que ter um valor de potência aproximado, então eu não posso deixar lá um circuito que vá demandar muita potência e outro circuito com quase nada de potência, tá? Então, tem que pensar sobre isso. Só que eu também não posso ultrapassar 1.200 watts para distribuições quando eu tenho uma rede em 110 volts ou 2.200 watts numa rede de 220 volts, certo? E também ou seja, eu não posso ultrapassar 12 pontos de luz por circuito, certo? Por quê, pessoal? Porque senão eu vou acabar tendo que ter uma corrente muito alta para suportar, para conseguir suportar toda essa potência, tá? Então, assim, nesse caso, eu teria que ter uma corrente de mais de 10 amperes, né? E não é legal eu ter um circuito que precise de mais de 10 amperes para estar em funcionamento. É óbvio que o que acontece? Se eu tenho lá um circuito que tem 12 pontos de luz, né? Então, o que significa isso? Que se eu ligar os 12 pontos de luz de 100 VAs, eu vou chegar lá nos meus 1.200 watts, certo? Aí, o que acontece? Nesse caso, eu estou sobrecarregando não, mas estou usando a minha capacidade máxima para a qual ele foi dimensionado. É difícil isso acontecer? É difícil acender 12 luzes? Mas pode ser que aconteça, tá? Então, assim, a gente sempre tem que pegar a pior situação, entendeu? Então, por isso que não é interessante ultrapassar
12 pontos de luz, certo? Aqui, ó, devem ser previstos circuitos particulares para os aparelhos de potência igual ou superior a 1.200 watts, tá? Então, passou de 1.200 watts, eu já considero como uma tomada de uso específico, certo? Ela ainda é uma tomada, ela já é uma tomada de uso específico, por quê? Porque ela vai ter que ser usada apenas por um aparelho, né? E se ela tiver em 110 volts aqui, ó, os 1.200 watts, eles já dão mais de 10 amperes de corrente. E é justamente os 10 amperes de corrente que limitam uma tomada de uso específico para uma tomada de uso geral, certo? Tudo isso, todas essas informações de potência do meu aparelho, por exemplo, ele vem descrito no manual do produto, enfim, nas orientações lá do produto, certo? Então, olha lá, ó. Outra coisa, todo ponto que a gente já comentou, onde a corrente nominal for superior a 10 amperes, deve ser instalado um circuito independente, tá? Então, se eu tiver lá qualquer situação com mais de 10 amperes, é um circuito independente, certo? Aqui uma outra coisa mais rara de acontecer, mas, enfim, deve ser previsto pelo menos um circuito para cada 60 metros ou fração da residência. Tá? Então, se eu tiver uma casa de 80 metros, ela tem que ter no mínimo 2 circuitos, certo? No mínimo. Mas é óbvio que se a gente for seguir todas as orientações, vão dar pelo menos uns 5 circuitos, porque ela pelo menos vai ter um chuveiro, pelo menos uma tomada para a máquina de lavar, pelo menos uma para iluminação e pelo menos uma para a tomada de uso específico, de uso geral. Né? Então, assim, já deu 4, mas as tomadas de uso geral, elas também têm que ser subdivididas, né? Então, a gente vai conversar aqui agora. Ó. Então, ó, os pontos da cozinha, copa, cozinha, área de serviço, lavanderia, então, esses locais onde a gente usa aparelhos que necessitam de mais potência para funcionamento, a gente tem que atender para um circuito exclusivo destinado à alimentação das tomadas. Então, o que acontece? Cozinha, tem que ter um circuito específico para as tomadas da cozinha. Um circuito específico para a área de serviço. Um circuito específico para a copa, certo? Então, para a tomada da copa, para a tomada da cozinha. Então, eu não posso colocar, a não ser que eu tenha uma cozinha e uma copa muito pequena e ali tudo junto, sabe, conjugado, daí tudo bem. Mas se não, eu tenho que separar um circuito para a cozinha, um circuito para a tomada da copa, um circuito para a tomada da área de serviço, tá? Para a sala de estar, por exemplo, para esses ambientes que eu não utilizo tanto, né, tantos aparelhos com potências maiores, né? Então aí eu posso fazer um circuito só para 2 ambientes. Então vamos supor que eu tenho uma sala de TV e uma sala de estar. Então eu posso fazer um circuito para tomada desses 2 ambientes, certo? Porém, recomenda-se que as tomadas não dividam o mesmo circuito com a iluminação, tá? Então, por mais que eu use pouco, né, essas tomadas desses ambientes, eu preciso separar tomada da sala de estar da sala de TV e iluminação da sala de estar da sala de TV, tá? Levando em consideração que eu não posso colocar mais do que 12 pontos de luz no mesmo circuito, tá bom? Quartos. Os quartos eu posso colocar, né? Tipo, 2 quartos num circuito só. Posso colocar tomadas dos quartos? Posso colocar. Iluminação dos quartos? Posso colocar, tá? Agora, tomada e iluminação dos quartos? Daí não, tá? Recomenda-se que sejam divididos. Porém, para o nosso caso, que a gente está desenvolvendo um projeto de instalação habitacional, é aceitável que a gente coloque tomada e iluminação no mesmo circuito. Mas é recomendável que não se faça isso, certo? Existe até uma discussão assim entre os profissionais da área sobre a segurança em relação a isso, certo? Então, olha lá, ó, pontos de tomadas de iluminação podem ser alimentados por circuitos comuns, desde que a corrente de projeto, que é o que a gente vai aprender a calcular já, não seja superior a 16 amperes, tá? Então, assim, posso fazer tudo junto? Posso, mas não deixa passar dos 16 amperes, certo? Por questão de segurança, tá bom?
Os pontos de alimentação, os pontos de iluminação não podem ser alimentados por um só circuito comum em sua totalidade, certo? Então, assim, eu não posso colocar a iluminação da casa inteira no mesmo circuito, certo? Então, eu tenho que dividir também, pelo menos quartos, e depois cozinha, sala e sala de estar, pelo menos 2, tá? O que eu ia falar? Ah, tá aqui, ó. É muito importante, na hora de dividir, manter os pontos dos circuitos próximos, tá? Então, se você vai colocar um circuito para a sala, que está na frente lá do meu terreno, não coloca junto a tomada do quarto que está lá no fundo da casa. Por quê? Porque fica muito longe, certo? Existe uma perda de carga em relação a uma perda de energia ao longo do caminho que o circuito faz, certo? Então, não é bom. Então, a gente tem que concentrar os pontos que vão participar daquele circuito próximos, tá? Então, não é recomendado eu pegar e atravessar a minha casa para atender um circuito. Por isso, inclusive, que o meu quadro de distribuição, ele tem que estar mais centralizado possível, certo? Por quê? Porque além de gastar muito cabo na hora da instalação, além disso, ele pode causar uma confusão na hora que for realizar uma manutenção posterior, certo? E tudo isso é para contribuir para a segurança também, tá bom? Tá. Que a gente tem, como que a gente acaba fazendo para separar esse circuito em projeto? A gente enumera eles, tá? Então, eu vou ter lá o circuito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a quantidade de circuitos que for necessário. Cada circuito desse vai ser um botãozinho no meu quadro de distribuição geral, certo? Então, eu posso ter quantos circuitos eu quiser, depois eu só tenho que ter um quadro que suporte todos eles, tá? Então, olha lá, ó, cada ponto elétrico, como ele faz parte de um circuito, o ponto tem que estar lá no projeto, da forma como a gente viu lá na aula de simbologia, tem que estar indicado o númerozinho lá, próximo ao ponto de luz, lá ao ponto elétrico que eu coloquei, o circuito que ele está participando. Então, eu não posso deixar nenhum ponto elétrico, nenhum interruptor, nenhuma iluminação, nenhuma tomada, sem um número, sem um circuito, certo? E essa divisão ela tem que acontecer de acordo com essas orientações aí, essas recomendações que a gente tem. Tá? E uma outra coisa importante é, toda iluminação tem que ter um interruptor para acender, para acionar essa iluminação. Para eu representar no meu projeto qual interruptor acende a lâmpada, eu coloco lá uma letra do alfabeto, né? Então, se eu tenho a lâmpada A, ela tem que ser acesa pelo interruptor A, tá bom? Se eu tenho a lâmpada B, ela tem que ser acesa pelo interruptor B. Se eu tenho 2 interruptores que acendem a A, então eu tenho que ter A em 2 interruptores, certo? Então aqui, ó, só para exemplificar para vocês, o que vai acontecer? Tá vendo, ó? Todos os meus pontos de luz, ele tem um número perto, ó. Tá? Então eu preciso identificar qual vai ser o circuito que esse ponto está participando, tá bom? Então eu preciso identificar isso, certo? Aqui eu tenho todas as minhas tomadas, eu tenho interruptor, eu tenho iluminação, tá bom? E aí, pessoal, depois que vocês definirem qual vai ser o circuito, vocês vão ter que definir por onde esse fio vai passar, certo? Então, ele vai entrar aqui, ó, por exemplo, ele está vindo lá do quadro de distribuição. Aí ele vai vir para cá para a iluminação. Da iluminação, ele está caminhando para um ponto de interruptor em uma tomada, e aí ele vem até essa tomadinha aqui. Depois ele faz um outro caminho, ó. Ele vem dessa iluminação, vai até essa iluminação. Dessa iluminação ele desce aqui, ó, para um novo interruptor e uma nova tomada. Só que aqui também, ó, ele desce para um novo interruptor e uma nova tomada. E dessa tomada ele vem para essa tomada, certo? Aqui, ó, ele vem também, desce para essa tomada e para essa tomada. Daqui, ó, ele faz esse caminho. Ele desce aqui, vem para essa tomada e depois para essa tomada.
depois ele vem aqui, desce para essa tomada, para essa e para essa tomada, certo? Então, não tem ninguém fora do meu circuito, tá bom? Eu tenho que fazer chegar até o final. É uma coisa importante, tá vendo que aqui, ó, eu tenho 5 saídas, ó, aliás, uma entrada e 4 saídas? Então, o máximo que a gente vai limitar são 4 saídas. Então, ele tem uma entrada, ele pode ter 4 saídas. Mais que isso, já é muito para minha caixinha de iluminação, é muito fio. Então, eu preciso subdividir, certo? Ah, como que eu vou subdividir? Não sei, isso aí a gente tem que pensar sobre isso mesmo, certo? Então, se eu não quisesse descer aqui esse fio, ó, por exemplo, eu poderia pegar esse fio e vir aqui, ó, e já pegar essas duas caixinhas, tá? Então, e vir para essa tomada aqui, certo? Então, enfim, vocês vão ter que pensar sobre isso, tá bom? Isso tudo, esse circuito desenhadinho aqui, eu vou querer para a próxima aula. Hoje vocês vão só dividir o circuito, tá? Só colocar os números aqui. Nem precisa ser exatamente o que vocês vão fazer, porque na hora de calcular a corrente de projeto é que vocês vão ter uma ideia se o circuito está muito sobrecarregado ou não, né? Por enquanto, para hoje, vocês vão definir conforme as recomendações, que provavelmente já vai garantir um circuito com uma baixa potência. Mas pode ser que a gente exagere e precise refazer algumas coisas, certo? Até aqui tudo bem? Beleza. Professor, eu tenho uma dúvida só. Pode perguntar. Em questão, quando você disse lá atrás sobre a copa e a cozinha, as tugs delas podem estar juntas ou não? Não, separado. Tá. Assim, por exemplo, as TUIs, né, que são as específicas, tem que ter um circuito para cada uma. Então, elas estão Sim, eliminadas. Uhum. Aí, vamos supor que eu tenha 3 tomadas na minha cozinha, de uso geral, tubo. As 3 podem estar no mesmo circuito. Só que elas não podem estar junto com as da Copa. Tá bom, obrigado. Certo? Então, vamos lá agora aprender a primeira parte do nosso dimensionamento. Então, o nosso dimensionamento dos nossos condutores, ele começa pela determinação da corrente de projeto. Tá? O que é a corrente de projeto? É o I, que é a nossa amperagem, que a gente não chama de amperagem, é corrente. Mas só para a gente relembrar aí mais ou menos, é o ampere, né? Então, como que a gente começa determinando a corrente de projeto? Então, olha lá, para que a gente determina, na verdade, a corrente de projeto? Para eu poder definir qual vai ser o tamanho, o dimensionamento da minha fiação, que é a que vai transportar essa corrente, certo? E aí, essa corrente, ela tem que atender alguns requisitos, né? Que aí é o que a gente vai ver na semana que vem. Que ela tem que operar em baixa temperatura, ela tem que operar com baixo nível de queda de tensão, né? Na verdade, ela não pode ter uma queda de tensão muito alta, tem que ser bem baixinho. E ela tem que suportar por algum tempo possíveis sobrecargas. Tá? Então, assim, se caso eu acender todas as luzes, ela tem que suportar por algum tempo, antes que ela atinja a temperatura limite, antes que ela tem uma queda muito grande de tensão, ela tem que ficar acesa por algum tempo, tá? Porque na hora que eu parar de utilizar, depois de pouco tempo pelo menos, ela se estabiliza, certo? Mas tudo isso, ela é responsabilidade da minha corrente, que é a que leva, né, a minha energia elétrica até os pontos de luz e permite que esse sistema funcione, tá? Então, como que a gente vai calcular? Então, existem duas nominações para a corrente nos nossos pontos elétricos. Então, uma delas é a potência aparente, certo? O que é a potência aparente? É aquele VA, tá? Então, sempre que eu tenho VA, ó, VA, eu tenho a potência aparente. Aí, eu tenho aqui, ó, se vocês observarem, uma angulação, né? Uma angulação φ.
o cosseno desse ângulo é o meu fator de potência, tá? E aí, quando eu pego a minha potência aparente e multiplico pelo meu fator de potência, que é o cosseno desse ângulo, eu tenho esse vetor novo aqui, ó, que é a minha potência ativa, que aí é quando eu estou falando sobre watts, certo? Então, tanto VA quanto a potência, ó, tanto VA quanto a potência são unidades de medidas, desculpa, tanto VA, que é o volt ampere, quanto watts são unidades de medida de potência. Só que uma é potência aparente, a outra é potência ativa. Tá? Geralmente, aparelhos que têm uma potência elevada, a gente trabalha com a potência ativa, certo? E tomadas de iluminação que tem uma potência menor, eu trabalho com a potência aparente, certo? Então, é a partir desses dois valores de potência que eu vou conseguir dimensionar quem que vai ser a minha corrente de projeto, certo? Então, olha lá. Quando eu falo sobre potência aparente, eu represento pela letra S. Quando eu falo sobre potência ativa, eu represento pela letra P, tá? E aí, ó, o que eu tenho aqui? A potência aparente, que é meu S, que é representada em VA, ela é calculada pela tensão vezes a corrente, certo? É igual aquela fórmula de física, né? Só que lá a gente já chamava de potência mesmo. Aqui a gente vai chamar de potência aparente, certo? A potência ativa, que é a real, né, que é a que realmente acontece, é representada em watts. E aí, para eu calcular ela, eu vou ter que fazer a tensão vezes a corrente normal, só que daí eu vou multiplicar pelo cosseno de φ, que é o meu fator de potência, né? Mas o que é o meu VI? Meu VI é o valor S, tá? Então, a minha potência nada mais é do que a minha potência aparente vezes o fator de correção da potência, que é o meu fator de potência, certo? Então, esse cosseno de φ é o meu fator de potência, ele corrige a minha potência para a potência real, certo? Ele pode variar aqui, ó, de 0,8 a 1, tá bom? Então, com isso, eu vou ter lá, quem vai definir isso para mim? O meu fabricante, certo? Então, o fabricante define qual que vai ser o fator de potência para eu usar no meu projeto, certo? Então, olha lá, ó. Como que eu vou calcular minha corrente de projeto, né? Ou minha corrente nominal, que é depois que eu vou usar lá no meu dimensionamento. Então, ó, corrente é representada pela letra I, certo? E ela vai ser P, que é a minha potência, caso eu esteja trabalhando com a potência ativa, que é a potência real, que é representada em watts, ó, dividido pela tensão, vezes o meu fator de potência, vezes o meu rendimento. Tá? Então, o que é esse rendimento? O rendimento é o quanto o meu aparelho funciona no máximo, na máxima potência dele. Ele nunca vai funcionar 100%. Então, ele sempre vai funcionar, pode ser que ele funcione 100%, mas sempre tem uma perda, né, de energia. Então, aí eu multiplico aqui o denominador por esse fator, tá? Ele pode ser 0,9, ele pode ser 0,8, 0,95, vai depender do aparelho, vai depender da marca, do fabricante e tudo mais. A tensão, que é o valor de V, é se eu estou em 110 ou 220 volts. Né? Então, se a cidade ela é alimentada por uma tensão de 110 volts, então daí eu levo isso em consideração. Se for 220 volts, eu levo isso em consideração. Tá? Aí o cosseno de φ é o meu fator de potência e o N é o meu rendimento. Tá? Então, quando que eu vou usar essa fórmula? Quando que geralmente eu tenho a potência representada em watts? Só nos casos das tomadas de uso específico. Então, daí eu uso essa fórmula. Quando eu tenho as outras tomadas, que eu tenho lá a minha potência aparente, porque elas são representadas em VA, o que acontece? Eu vou usar essa fórmula aqui, ó, que é simplesmente pegar a minha potência aparente e dividir pela tensão que eu tô do meu projeto. Então, se minha tensão, se a minha potência aparente lá é 600 VAs, então a minha tensão é 110 VAs, então eu tenho lá 600 dividido por 110, então dá 5,45 amperes, tá? Então daí a minha corrente vai atuar em 5,45
45 amperes, certo? Então, tá. Então, aqui, ó, só um exemplo rápido, né? Então, ó, calcule a corrente de projeto para o circuito de um chuveiro elétrico de 5.000 watts, então a potência dele está em watts, instalado numa tensão de 220 volts, com um fator de potência de 0,9 e um rendimento de também 0,9, tá? Então, lembra, o fator de potência varia de 0,8 a 1. O rendimento, ele também tem essa característica, né, de ser até 1. Pessoal, por que o chuveiro ele é instalado em 220 volts? Para eu reduzir a minha corrente, tá? Então, quanto maior a minha tensão, menor a minha corrente. Então, se eu instalar um chuveiro de 5.000 watts numa tensão de 110 volts, eu vou ter que aqui o dobro da corrente. Então, aí eu vou ter que pegar um fio muito espesso. Então, para evitar isso, geralmente os chuveiros são instalados numa tensão de 220 volts, certo? Mas não é regra, eu posso instalar ele também numa tensão de 110 volts. Então, aí o que acontece? Para eu fazer esse cálculo, eu uso então a fórmula que tem o P, porque eu tenho watts, né? Então, daí vai ficar os 5.000 watts, que ficou errado, é watts, dividido por a voltagem, né? Que a tensão é 220 volts, o cosseno de φ, ele deu aqui que é o fator de potência 0,9, vezes o meu rendimento, que também é 0,9. Tá? Então, fazendo essa conta, eu vou ter uma corrente de 28,05 amperes. Tá? Se a gente reparar, é uma corrente alta. Por quê? Porque acima de 10 amperes já é considerado um circuito sozinho, né? Porque já é considerado uma corrente mais altinha. Então, 28 já é alta, né? Então, talvez eu não consiga usar o meu fio mais fino. Eu vou ter que realmente pegar um fio um pouquinho mais grosso. Só que, como que a gente vai definir o tamanho desse fio? Quando a gente for dimensionar o nosso condutor, que vai ser a próxima aula, certo? Professor, Isso. Oi. Volta o slide, por favor. O fator de potência de 0,9 é esse cosseno do ângulo ali, né? Isso. Tá. E o rendimento é aquele N. Ah, é isso mesmo. Tá bom. Era só isso mesmo. Isso, tá aqui, ó, nesse slide depois, mais detalhadinho. Tá bom. Beleza? Pessoal, ficou mais alguma dúvida? Então, ó, qual que é a orientação para hoje? Deixa eu pegar aqui o compartilhamento da tela. Então, ó, qual que é a orientação para hoje? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão dividir a casa de vocês, os pontos de vocês em circuitos, certo? Então, de acordo com a orientação, as recomendações. Eu vou até deixar o slide já separado para vocês. E além de dividir em circuito, vocês vão fazer um pré-cálculo da corrente de projeto, tá? Por que eu quero que vocês façam isso? Para facilitar na semana que vem, quando a gente for dimensionar os nossos condutores, porque isso é o início do dimensionamento. E aí, com essa informação, a gente consegue saber exatamente a bitola que a gente vai ter que usar de fio, certo? Só que se ficar para fazer tudo isso para a última hora, é muito trabalho. Então, eu quero que vocês já vão fazendo isso durante a semana. O que é para entregar no estúdio, hoje, se possível? Nesse restante de aula. A gente tem 1 hora ainda, eu acho que dá tempo. A divisão de circuito. Então, vocês vão colocar lá 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Dividir os circuitos, certo? E tentar deixar todos os pontos em algum circuito, tá bom? O interruptor da lâmpada que vocês forem utilizar nos cômodos tem que estar no mesmo circuito, certo? Então, não esqueçam disso. Feito isso, pessoal, vocês estão liberados da atividade de hoje. Só que daí ela vai continuar durante a semana. E aí, o que vocês vão ter que fazer? Passar o fio. Então, daí vocês vão fazer o caminho desse fio, certo? Então, ele nunca vai ser um caminho reto do teto, por exemplo. Por quê? Para facilitar a passagem do fio.
Se eu faço um caminho reto, eu vou ter que fazer curvas muito bruscas. Então, curvas de 90 graus, elas não são aconselháveis, por quê? Porque depois eu vou ter que passar o fio, né? E para passar esse fio, é complicado se eu tiver uma curva muito brusca, né? Uma curva muito fechada, tá? Então, a ideia de fazer esse arredondado, esse arco, é justamente para facilitar na hora de passar o fio. Porque o arco, ele representa o nosso conduíte, né? A nossa mangueirinha corrugada. E aí, por isso, eu tenho que deixar de uma forma mais sutil, né? Essa passagem depois. Quando eu vou representar na parede, aí eu represento por uma linha reta, mas não significa que ele está reto, porque até na parede ele pode estar em um formato arredondado. Que mais que eu preciso falar para vocês? Pode passar pelo chão. Evita passar pelo chão, mas se for necessário, pode passar pelo chão, pelo solo, certo? Como que eu represento quando uma mangueira corrugada passa pelo solo? Uma linha pontilhada no chão do meu cômodo, tá? É bom evitar, mas se for preciso, às vezes ele faz um caminho mais curto se for pelo chão. Então aí eu posso usar, certo? E aí com isso, dividido todos os circuitos, vocês vão conseguir fazer o cálculo da corrente de projeto. O que vai ser o meu valor de P? O valor de P no nosso exemplo aqui foi 5.000 porque era o chuveiro. Mas se eu tiver 6 tomadas de 100 VAs, qual que é a potência? 600, porque é 6 vezes 100, certo? Como eu não vou misturar nunca uma tomada de uso específico com uma tomada de uso geral, ou uma iluminação, eu nunca vou ter watts e volts ampere, que é o VA, na mesma fórmula. Elas sempre vão estar separadas, certo? O importante é usar a fórmula adequada. Se eu estou em watts, eu tenho que usar aquela que usa o cosseno de φ. Se eu estou em VAs, que é volts ampere, aí eu posso usar aquela fórmula mais simplificada, que é a potência aparente, que é o S, dividido pela tensão, que é o V. Certo? Ficou alguma dúvida? Acho que não, tá Creio certo. que não. Então, beleza, pessoal. Então, essa era a matéria de hoje, né, da nossa aula. E eu conto, então, com a participação de vocês lá no estúdio o mais rápido possível, tá? Para vocês ficarem liberados dessa aula sem preocupação nenhuma, tá bom? E aí, com isso, semana que vem a gente finaliza o nosso bimestre com o dimensionamento desses condutores, certo? E aí vocês vão estar com o projeto já meio andado, tá bom? E aí a gente faz a nossa prova, finaliza tudo certinho, para retomar o nosso projeto e finalizar ele ao longo do segundo bimestre. Tá certo? Uhum. Professor, só uma duvidazinha que eu esqueci de fazer. Em algum momento do meu cálculo, eu vou fazer a soma da potência dos meus ambientes como um todo, ou eu sempre vou considerar o ambiente isolado? Você vai considerar o circuito. Porque pode ser que no mesmo circuito você tenha dois ambientes. E pode ser que no mesmo ambiente você tenha dois circuitos diferentes. Entendeu? Entendi. Então agora você não vai pensar em divisão de ambiente, você vai pensar em divisão de circuito. Toda a potência de todos os pontos do seu circuito tem que estar somado. Beleza, Tá? tranquilo. E aí, pessoal, não esquece, na hora que vocês forem calcular a corrente de projeto, não é bom que uma dê lá 30 ampere e a outra dê 3 ampere. É sempre bom que elas fiquem equilibradas. Tenta manter no máximo 16 amperes, tá? Então, vai mais ou menos nesse sentido. 18, tá? 10, certo? Então é isso, eu vou finalizar a gravação para poder postar para vocês.